Nesse vídeo eu quero te contar algo que raramente se fala com honestidade. Tem pessoas que conseguem viver sem Deus e a vida delas parece funcionar. Emprego bom, famílias e amigos e conquistas, onde há um local e um ambiente feliz e alegre. Por fora parece tudo certo e tudo normal. E tem pessoas que vivem com Deus e a vida delas tem dificuldade, tem luta, tem espera. E às vezes parece até que acreditar custou bastante caro. E então, nessas horas, a gente deve fazer uma pergunta: qual é o mais difícil? Vida com Deus ou vida sem Deus? E eu vou responder essa pergunta hoje aqui para você. E a resposta não é a que a maioria costuma te dizer, mas é a resposta que pode mudar o que você acredita ou aprofundar por completo aquilo que você já acredita. Então, antes de mais nada, eu já te peço que você fique até o final desse vídeo, porque vai ser de bastante benefício para você ficar até o final. Se puder, se inscreva já no nosso canal, deixe o like, ative as notificações. Essa vai ser a única vez que eu vou te pedir isso, então já aproveita, porque o vídeo hoje vai ser de conteúdo bastante benéfico para nós, ok? Primeira coisa, isso já é bastante importante. Eu não quero fingir aqui com você que a vida sem Deus é uma vida destruída. Tem gente que não crê e é generosa, bondosa, é trabalhadora, que ama de verdade. Seria praticamente desonesto da minha parte eu vir aqui e negar isso para você. Não, eu preciso deixar isso para você claro e não vou fingir que a vida sem Deus é uma destruição, não. Pelo contrário, muitas das pessoas têm uma vida tranquila, uma vida leve e uma vida feliz. Mas existe uma pergunta que a vida sem Deus chega um momento que não consegue responder, que é: por que eu estou aqui? O que acontece quando tudo que construí acabar? E quando vier a perda, a morte de alguém amado, o diagnóstico que muda tudo, qual é a âncora? A vida sem Deus, ela pode parecer boa, mas o problema é que ela tem um teto. A vida sem Deus, ela pode parecer e ser boa, mas ela tem um teto. Um ponto onde as conquistas, os relacionamentos e as experiências não respondem mais o suficiente. E aí acaba surgindo um vazio. Acaba surgindo um vazio que nenhuma realização pode conseguir preencher. A vida sem Deus, ela pode ser boa por fora, mas tem uma fome por dentro que ela nunca consegue saciar. Agostinho de Hipona, em uma das anotações aqui que eu fiz, um dos maiores intelectuais da história, viveu essa experiência. Ele, na época, tinha conhecimento, fama, relacionamentos e escreveu algo que atravessou séculos. Nosso coração está inquieto até que encontre repouso em ti. Esse alguém, você sabe perfeitamente quem é. E ele não estava falando de religião, ele estava falando de um lugar de chegada que o coração humano procura e que só encontra em apenas uma pessoa. E esse alguém é Jesus Cristo, é Deus. Então, nós precisamos entender que a vida com Deus, ela pode ser difícil, mas ela tem uma recompensa, e uma recompensa bastante grande e maravilhosa para as nossas vidas. E em alguma das minhas anotações eu coloquei aqui sobre a recompensa que nenhuma outra vida oferece, que é a paz. A paz, que é essa recompensa que nenhuma outra vida ela oferece, ela não depende das nossas circunstâncias, ou seja, ela não é ausência de problema, é uma calma interna que permanece mesmo dentro do problema. Paulo, ele descreveu isso quando estava na prisão. Ele disse que aprendi a viver contente em todo estado. Ou seja, ele aprendeu a viver contente em todo o momento. Ele não está escrito dessa forma, mas está escrito de outra forma, mas com o mesmo sentido desta frase aqui que eu estou trazendo para que você possa entender melhor. Segundo, o sentido que não tem prazo de validade. Na vida
sem Deus, o sentido depende de projetos, pessoas e conquistas. Quando eles vão, e em algum momento vão, o sentido ele vai junto, entende? Na vida sem Deus, o sentido depende de projetos, de pessoas e de conquistas. Já na vida com Deus, o sentido está ancorado em algo que não passa, não no que você tem, não no que você é e em quem te criou, ou seja, mas sim em Deus, porque quando os nossos sentidos estão ancorados em Deus, não passa, ele permanece para sempre. E a terceira recompensa que nenhuma outra vida ela consegue oferecer, que eu posso dizer para você com total convicção que é a mais profunda de todas, é de que essa história não termina aqui. E o que você vive, constrói e sofre nessa vida tem um peso eterno. Existe uma recompensa que não cabe no nosso tempo. A vida com Deus, ela pode ser a mais difícil que você vai viver, mas é a única que tem um final que vale cada dificuldade do caminho. Então, essa terceira recompensa é a mais profunda e geralmente a gente esquece tão rápido de que a nossa vida aqui nesta terra, neste planeta, é tão pequena comparada com o tempo em que nós iremos ficar juntamente com Deus. Então, um pouco de dificuldade vale a pena por muito de paz e de felicidade que nós iremos ter se continuarmos firmes com essa vida com Deus. Esse é o diferencial de quem tem uma vida com Deus e de quem não tem. Esse é o diferencial. Ter essas recompensas que só Deus é que pode nos dar. E antes de terminar esse vídeo, eu quero passar para você 4 atitudes rápidas para que você consiga viver uma fé de verdade, ou seja, viver uma vida com Deus de verdade. Essas 4 atitudes bastante fundamentais que eu coloquei aqui em algumas anotações para trazer para você, para que esse vídeo possa ficar bastante mais robusto para o seu cotidiano e que você possa guardar esse vídeo, que eu posso te garantir que esse é um dos vídeos mais importantes que eu estarei fazendo nesse meu canal de evolução pessoal. Primeira atitude, seja honesto com Deus antes de ser honesto com qualquer pessoa. Uma das maiores barreiras para uma fé viva é a oração de performance. Você chega diante de Deus com as palavras certas, a postura certa, os pedidos certos, mas nunca desmorona de verdade. Vamos lá, você chega diante de Deus com as palavras certas, com a postura certa e os pedidos certos, mas nunca desmorona de verdade. Nunca diz, estou com raiva, estou com medo, estou com dúvida, estou cansado de esperar. Então, seja honesto com Deus, como você geralmente talvez seja com a sua mãe, com o seu pai, com um amigo, com um irmão, com seu marido, então com sua esposa, se você já é casado. Seja honesto com Deus. Dobre os joelhos e seja honesto, Senhor. Eu passo por isso, por isso, por isso. O Senhor sabe das minhas fraquezas e sabe do que eu necessito. Me ensina a ser honesto, porque a honestidade, ela é algo que Deus qualifica. Segunda atitude, construa fé nos dias bons para ter reserva nos dias difíceis. Construa fé nos dias em que você estiver bem, nos dias em que você estiver motivado, nos dias em que você estiver animado, feliz, contente, para que esta fé possa ser reserva nos dias em que você estiver desmotivado, triste e cansado. Fé que só aparece na crise é uma fé que a crise destrói, porque ela não tem raiz, não tem profundidade. Agora, a fé que sustenta nos momentos mais pesados é aquela cultivada nos momentos mais tranquilos, no silêncio de manhã, na leitura da palavra sem nenhuma urgência e nenhuma ansiedade, na oração sem pedido, só de presença. A atitude prática que eu posso te dar, reserva 15 minutos diários para cultivar fé fora da crise. Você não malha na hora do infarto, cara. É um exemplo que eu te dou. Você não malha na hora do infarto.
Você malha nos dias em que você está saudável, para que o coração possa aguentar um momento crítico. E fé funciona da mesma forma. Você construindo a sua fé nos dias bons, nos dias difíceis, ela vai estar fortificada, ela vai ter uma raiz em que você vai conseguir ficar forte e equilibrado quando vier alguma dificuldade e quando vier algum problema. A fé vai estar lá para te ajudar, para que você possa conseguir resolver. Ok? Atitude de número 3. Não separe Deus no seu dia a dia. Muita gente tem uma fé, e isso é bastante importante para você conseguir evoluir, conseguir se aproximar mais de Cristo. Esta atitude 3 é de suma importância. Muita gente tem uma fé de compartimento. Deus fica num espaço reservado, o culto do domingo, entendeu? Deus fica num espaço reservado. O culto do domingo, a oração da manhã, os momentos de crise. E o resto da vida, o trabalho, as finanças, os relacionamentos, as decisões, acontecem sem Ele. Por que será? Mas é exatamente, esse é o ponto mais importante e que mais impacta a gente, é que nesses lugares que Deus quer estar, cara. É exatamente nesses lugares que Deus quer estar. A fé que transforma não é a que você pratica em separado. É a que você integra em tudo. Entende? É que você integra em tudo. Coloca junto em tudo. Ou seja, quando você coloca, na verdade, quando você tira Deus desse espaço reservado e coloca Ele em tudo na sua vida, tudo começa a mudar. O jogo muda. O jogo muda. Ou seja, Deus integra tudo ali na sua vida quando você tira Ele de um espaço, quando você deixa de separá-lo e coloca Ele em tudo, que é o que nós chamamos de priorizá-lo. É priorizá-lo. Essa é a atitude bastante fundamental, que é priorizá-lo. Então priorize. Não separe Deus no seu dia a dia. Coloque Ele todos os dias da sua vida. Entregue tudo que você tem a Ele. E a sua fé estará mais fortificada dia após dia. Atitude de número 4, que eu anotei aqui. Olhe para a recompensa quando a dificuldade pesar demais. Essa é a atitude que sustenta quando as outras 3 ficam difíceis de praticar. Olhe para a recompensa quando a dificuldade pesar demais. Quando a espera, ela dói. Quando Deus parece ficar silencioso e não diz nada. Quando seguir custa bastante caro. Paulo escreve algo para nós aqui. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse texto em que ele escreve, ele fala que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então eu não preciso ficar deixando que as minhas dificuldades pesem demais na minha consciência e na minha cabeça. Eu não posso deixar que essas dificuldades, esses problemas alimentem a minha cabeça. Alimentem. Não. Mas sim entender que a minha recompensa ela é muito maior do que essas dificuldades. Então, se eu olhar para a recompensa, as dificuldades elas não vão pesar tanto. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui nesse texto, ele não estava ignorando a dor. Ele estava olhando além dela. A atitude prática agora que eu posso te dar. Quando a dificuldade aparecer, faz uma pergunta simples. Isso vai importar lá na eternidade? Não. Não? Se não, então não se preocupe. O que Deus está formando em mim aqui? É coisa boa? Então prossiga, evolua e aprenda. Essa perspectiva ela não elimina a dificuldade, mas muda completamente o peso que ela tem. Ou seja, a dificuldade da vida com Deus forma um caráter que a facilidade nunca formaria. Nunca formaria. Então, essas 4 atitudes que eu te passei aqui
que são profundas, cara. Se você começar a praticar elas, eu posso te garantir que a sua vida com Deus ela vai ser melhor. E eu quero deixar claro para você que a vida com Deus, verdadeiramente, ela não é fácil. Ela é difícil. E é necessário você estar fortificado todos os dias, porque todos os dias o mal ele busca uma brecha e você tem que fechar ela. Ou seja, isso significa que você todos os dias, se você realmente quer ter uma vida com Deus, você deve todos os dias construir uma fé. Todos os dias deixar claro que você tem uma vida com Deus. Porque a vida sem Deus ela é muito fácil. Ela é muito tranquila aqui na terra, mas ela não tem recompensa. E a vida com Deus é a única que pode te dar uma recompensa. E é se você continuar firme, fiel a Ele, você irá conseguir a recompensa que merece, que é o quê? Por meio da graça, a eternidade, que é o que Deus quer para nós.